Fala, meu povo, bem-vindos a mais um Conversas de Travesseiro com o Will. E eu sempre costumo começar com uma pergunta, apresentando o tema, fazendo algumas indagações, mas hoje eu vou começar de uma forma diferente. Eu vou começar com um pedido: que você nunca desista daquele sonho que verdadeiramente habita seu coração. Aquele que por vezes a gente nem está trabalhando nele, a gente deixou de lado, a gente abandonou, a gente nem sequer costuma mais externalizar o desejo de que ele se torne realidade. Mas eu quero pedir que, se você ainda acredita no seu potencial, se você acredita que existe um pouco de fé dentro de si, que comece a acreditar que é possível esse sonho acontecer, que comece a trabalhar nele, mesmo que seja de forma pequena, sabe? Gradativa, um passo de cada vez. Porque se ele habita no seu coração até hoje, é porque ele não morreu. É porque continua existindo sentido para ele dentro de você. E estamos iniciando hoje nosso 63º episódio com o tema: Por que você abandonou seus verdadeiros sonhos? Então quero convidar você para sentar aqui do meu lado para que a gente possa dialogar sobre o tema de hoje, que particularmente para mim, eu acredito que traz muita profundidade e reflexão, porque sonhos muitas vezes são os motivos que fazem a gente se movimentar, sabe? É o que dá sentido para a nossa jornada, é o que dá sentido para a nossa vida. E a gente não pode deixar eles de lado, a gente não pode abandonar, a gente não pode simplesmente deixar de acreditar na possibilidade da concretização deles na nossa vida. Por mais que as situações estejam adversas, por mais que racionalmente pareça impossível, sabe? Que não apareça condições nesse momento na sua vida de que ele se torne realidade. Mas que a gente acredite, que a gente busque, que eu acho que é uma questão de fé, sabe? Obviamente que a fé por si só ela não é suficiente, né? Como a própria frase diz, a fé sem ação é morta. Então não posso só acreditar e não me movimentar, não me mover nesse sentido. Mas eu acho que alimentar essa fé e essa esperança dentro da gente que é possível é uma forma de manter ele vivo e de, a partir disso, a gente buscar caminhos para realizá-los. Por mais que seja um sonho de infância, sabe, de adolescência, algo que parecia até sem sentido para as pessoas, para a gente nunca vai deixar de fazer. Então, eu tenho plena convicção, minha gente, que os sonhos eles podem mudar. E principalmente quando a gente se torna adulto, eu acho que a gente vai fazendo algumas adaptações, sabe? Do que é possível, do que é a realidade, o contexto ao qual a gente está inserido. E simplesmente às vezes é porque aquilo que a gente queria deixou de fazer sentido mesmo, que também é possível. Mas a gente mudou, a gente passou a desejar novas coisas porque as situações nos levaram a isso ou porque realmente a gente queria algo diferente, algo novo. Então a gente tem que refletir: onde eu me encontro hoje? Eu estou por livre escolha, porque eu quis estar nesse lugar, ou porque as situações me levaram até ele? É o que foi possível? É o que eu passei? É o que eu escolhi naquele momento? É o que me permitiu ter uma renda? Então, tem tantos contextos por trás de tudo isso, de onde nós estamos hoje, né? Mas esses contextos, eles não são definitivos, eles não são determinantes. Esses contextos nos trouxeram até aqui porque, por um período, podia ser que nós precisássemos estar ali, porque fazia parte do processo ou do ciclo que a gente precisava viver, para amadurecer, para aprender, para, sabe, trazer uma certa bagagem para a vida. Nunca é tarde para mudar a rota, nunca é tarde para mudar de profissão, nunca é tarde para tentar algo novo, nunca é tarde para aprender uma habilidade nova.
Eu tive uma oportunidade muito recente que eu acho que me marcou quanto podcaster, sabe? E que eu vou levar essa experiência por muito tempo, se não por toda a vida. Eu participei de um evento relativamente grande, sabe? Com muitas pessoas, onde o palestrante é uma pessoa que eu admiro muito, sabe? Um cara que eu acho inteligentíssimo. E ele disse que iria encerrar a palestra com um texto, mas que não iria revelar o autor. E aquilo me intrigou de imediato, sabe? E quando ele falou o título do texto, não me soou estranho, me soou uma certa familiaridade. E aí, quando ele começou a ler aquele texto, eu fiquei impactado e meus olhos ficaram assim marejados, porque era o meu texto, um texto que eu criei para o podcast. E eu, dentro daquela situação, daquele momento, daquele contexto, daquele evento, vendo um texto criado por mim, sendo compartilhado com muitas pessoas e de uma forma muito especial, sabe? Um lugar que levava as pessoas à reflexão. E como aquilo foi marcante. Como eu disse, meu Deus, o podcast ele tem um impacto na vida das pessoas além do que eu conseguia imaginar, sabe? Além do que eu conseguia idealizar, porque quando o podcast nasceu, era um lugar de cura para mim e é, né? A criação do Fragmentos de Vida, né, que é onde eu crio textos e compartilho, faço a gravação deles para vocês ouvirem, também foi um lugar de cura para mim. E continua sendo. Foi um lugar novo, sabe? Era um hábito que eu tinha parado de fazer há muitos anos. Há muito tempo que eu não escrevia. E aí eu vi naquele lugar uma possibilidade, sabe? Eu queria trazer algo novo para o podcast. E aí juntou o contexto ao qual eu estava vivenciando e era uma forma de eu retomar. Eu tinha feito aquela pausa longa. E aí, naquele contexto todo, nasceu Fragmentos de Vida, comecei a criar textos, né? E eu tô amadurecendo essas ideias porque, cara, só cresce cada vez mais esse desejo dentro de mim, sabe? De eu me encontrar naqueles textos e de eu saber que alcanço outras pessoas. Então, a gente tem que acreditar na possibilidade dos nossos sonhos, que eles são reais, que eles são possíveis, e batalhar em cima disso, sabe? Eu acho que tem um bocado de coisa aí que a gente pode se redescobrir quanto ser humano, mesmo sendo pessoas adultas, sabe? Que parte daqueles sonhos que habitaram no nosso coração quando criança ou quando adolescente não morreram. Existem, eles estão dentro de nós, possivelmente adormecidos, mas não mortos. E aí a gente tem a questão dos sonhos de infância que a gente carregou por muito tempo, carrega até hoje. Aí vem a questão da maturidade, que traz outras exigências e a questão dos sonhos às vezes até fica um pouco de lado porque a gente tem cobranças, a gente tem contas a pagar, a gente tem tantas coisas e parece que a gente vai de fato perdendo, né, essa capacidade de sonhar. E a realidade ela vai batendo a porta, porque nós estamos rodeados de obrigações, nós estamos rodeados de demandas, nós estamos rodeados de coisas para dar conta. E é uma rotina exaustiva, porque a gente tem muita coisa para dar conta ao mesmo tempo. E tem horas que a gente só precisa descansar, só precisa dar uma pausa, e foi algo que eu fiz essa semana, sabe? Eu tive a oportunidade. Quando eu cheguei em casa, eu olhei e disse, cara, essas obrigações eu tenho todos os dias para fazer. Elas estão aqui, elas vão permanecer me esperando, mas o meu corpo precisa de descanso. Né? E foi algo que eu tinha abordado na semana passada, e eu simplesmente disse, tá, essa 1 hora que eu tenho, eu vou descansar. Eu vou tirar um cochilo, porque é o que eu preciso me oferecer hoje. Foi a minha forma de me cuidar naquele dia, sabe? E aí a gente vai acreditando, por exemplo, no mito da estabilidade, quando também a gente está nesse lugar do nosso emprego atual,
né? E principalmente para quem é concursado, essa ideia da estabilidade, ela muitas vezes é ilusória, porque ela faz a gente trocar muitas vezes as nossas paixões, né, no aspecto do que a gente sonha, deseja e almeja para a gente, né, e de coisas que, assim, nos dá prazer em fazer verdadeiramente, sabe? Aquelas, aquele hobby, aquilo que você fazia de forma tão prazerosa, tão gostosa, sem estar no lugar da obrigação. Apesar de que quando a gente pega um hobby e transforma ele na nossa profissão, ele vai para o lugar também da obrigação, não mais apenas do hobby, né? Mas da gente entender que muitas vezes onde estamos nesse momento é um lugar de acomodação, sabe? Não é um lugar de apenas estabilidade, porque eu alcancei, de certa forma, algo que eu buscava, um padrão, né? Uma estabilidade mesmo, ou um emprego que eu já sei que estou seguro nele, que não corro risco de ser demitido nem tão cedo, enfim, tudo mais. E aí a gente vai deixando por uma questão dessa estabilidade as outras coisas que nós verdadeiramente gostávamos de lado, sabe? Ou que a gente sonhava pra gente e a gente parou de buscar aquilo e foi se acomodando onde a gente tá, sabe? Naquilo que a gente tá. E eu sempre vou trazer essa questão de eu compreendo as obrigações da vida adulta. Até porque essas obrigações também pesam nas minhas costas, mas eu não quero simplesmente abandonar as coisas que importam para mim, as coisas que habitam o meu coração e que fazem parte das minhas orações. Eu digo, Senhor, quero verdadeiramente um dia fazer isso, realizar isso, sabe? Então, eu acho que é o que dá sentido para a gente. Se a gente abandona isso de forma definitiva, a gente corre sérios riscos de perder até o sentido, sabe? Do que a gente faz, o sentido da vida, o sentido de tantas coisas, de por que eu estou aqui, por que eu estou fazendo isso, por que eu quero permanecer nesse lugar. E aí eu acho que vale essa indagação. Eu quero permanecer onde eu estou feliz onde estou satisfeito onde eu estou. Isso aqui que eu estou vivendo dá o sentido que eu buscava, dá o sentido da minha vida, me traz prazer em estar onde eu estou, é o propósito que eu buscava para mim. Então, tem tantas indagações que a gente pode fazer em relação a isso, que é muito importante a gente parar para se escutar e se contestar. E mais ainda, ser honesto com as respostas quando faz essas indagações. Não importa o que as pessoas vão achar. Não importa até se o seu racional vai entrar em atrito com o seu emocional, sabe? Com aquilo que está em seu coração. Mas se você se faz essas perguntas, quais são verdadeiramente as respostas para essas indagações? Exaustão mental e emocional mata a criatividade. Então, muitas vezes a gente está parado, estagnado em relação aos nossos sonhos, porque a gente está tão fadigado, está tão cansado da rotina, de tudo, que a gente, de certa forma, parou, sabe? Realmente de buscar aquela inspiração que a gente tinha para essas outras coisas que a gente também gosta de fazer. E eu não estou colocando no lugar do estou infeliz onde eu estou agora, sabe? Estou infeliz no meu emprego, estou infeliz no meu trabalho. Não é isso. Você quer passar a sua vida inteira onde você está nesse momento. Onde você se encontra trará realização para uma vida inteira, para você chegar lá na aposentadoria e ter carregado dentro de si o sentimento de estou realizado, cumpri minha missão, estive exatamente onde gostaria de estar. Então, é esse tipo de reflexão que eu quero trazer, sabe? E a gente vai realizando alguns abandonos diários, diários, sabe? Diariamente a gente vai ali deixando um pouquinho de lado as coisas que realmente importam para nós. E os sonhos, eles não morrem de uma vez, eles vão morrendo aos poucos, porque a gente não vai cuidando deles, a gente não vai dando espaço na nossa vida para eles se concretizarem, a gente não vai trabalhando
em relação a eles. Então, o deixar esses sonhos de lado, aos poucos, vai se tornando algo normal para a gente ou dentro da gente, e chega um ponto que aquele sonho simplesmente morreu, parou de fazer sentido. Ou simplesmente você olha e diz, não é mais possível fazer. Então a gente precisa ter esse cuidado. Será que eu não estou deixando de lado aquilo que verdadeiramente me faria feliz? Será que eu não estou abandonando os meus sonhos e, consequentemente, abandonando a mim mesmo? A gente precisa refletir isso, sabe? Porque os sonhos, eles estão interligados a nós mesmos, a quem nós somos, a nossa essência, ao que desejamos, a realização pessoal, a nossa felicidade, muitas vezes está interligada à realização desses sonhos. E eu estou me negligenciando, me deixando para depois. Estou colocando rotinas, obrigações, pessoas, tantas outras coisas acima de mim mesmo, né? E tem escolhas que nos afastam de quem a gente gostaria de ser, de verdade, né? Eu acho que quem você é hoje? E muitas vezes nos fazem essas perguntas quando a gente está perto de fazer o vestibular, né? Lá no ensino médio. Quem é você? Então, as tuas escolhas hoje estão reafirmando quem você é, estão reafirmando quem você deseja ser. Então, eu estou escolhendo aquilo que eu quero reafirmar na minha essência quem eu sou, ou estou simplesmente numa zona de acomodação? Porque eu até recentemente eu lendo um livro, eu estava compreendendo um pouco de diferença, né, dessa questão de acomodação para a zona de conforto. Tudo que a gente busca, de certa forma, é para estar numa zona de conforto, qualquer melhoria para a gente. E talvez essa zona de conforto não seja tão negativa assim, porque eu estou buscando conforto para a minha vida, sabe? Buscando lugares que me tragam uma certa até estabilidade mesmo. Mas o que eu não posso ficar é no lugar da acomodação, sabe? Ali, simplesmente sem me desafiar, sem buscar algo novo, sem tentar coisas que verdadeiramente eu quero, e vou ficando ali, ficando ali, ficando ali. E muitas vezes a gente não está tentando verdadeiramente os nossos sonhos porque a gente tem medo de fracassar, sabe? Porque tentar traz riscos. E esses riscos têm consequências, sejam positivas ou negativas. Então você não está tentando porque não tem possibilidades, não tem chances. Essas oportunidades elas não estão aparecendo para você, ou você não está indo buscar essas oportunidades, ou porque simplesmente você tem medo de encarar o novo, sabe? O medo de fracassar, tentar e não dar certo. E realmente encarar a sensação de fracasso não é fácil. Mas também ficar acomodado, sabendo que não vai te levar a lugar nenhum, você também vai precisar aprender a lidar com isso. Se decidir não se movimentar. Então a gente precisa realmente ir compreendendo o que é que se passa dentro de mim. Eu estou escolhendo estar nesse lugar ou é por uma questão de que é mais seguro ficar onde eu estou, sabe? E aí eu não vou ter que lidar com as consequências da tentativa, do movimentar-se. É muito importante que a gente reflita tudo isso, né? E mesmo sendo adulto, é possível retomar algum sonho? Totalmente. Se você realmente acredita, se você tem habilidade para ou deseja desenvolver essa habilidade, ou dentro de você existe essa chama da esperança acesa de que é possível esse sonho acontecer, você pode retomar ele a qualquer momento da sua vida. Se você já tinha abandonado, deixado de lado de forma definitiva, talvez esse seja o momento, talvez essa seja a, sabe, o incômodo que a vida queria causar aí dentro de você. Essa mexida, porque você ficou muito tempo parado nesse lugar da acomodação. E às vezes
a vida está usando dessas palavras ou desse episódio para te incomodar, para que você saia desse lugar, tá? Para que você se movimente, para que você volte a buscar aquilo que você realmente desejava para você. E eu acho que não existe prazo de validade para sonho, né? Se ele ainda habita dentro de você, existe um motivo para ele não ter morrido, para ele ainda estar aí, para de certa forma ele fazer parte das suas orações ou daquelas anotações que você faz como desejo de tirar do papel. Se ele está nesse lugar, é porque ainda existe essa possibilidade real dentro de você. E a gente pode reacender paixões, transformar também sonhos em projetos paralelos. Tá, não tem como eu abandonar tudo e tentar aquilo que eu desejo de verdade, mas tem como você tentar conciliar. Então, pegar aquele projeto que é um sonho de verdade para você, que é algo que realmente habita seu coração, e ir ali aos poucos iniciando, dando os primeiros passos nele, para que você consiga ir conciliando com a sua rotina, com a sua realidade de trabalho, com aquilo que você já faz, né? E uma coisa que eu gostaria de perguntar, algumas contestações, na verdade. O que você ganhou ao abandonar um sonho? O sonho, porque não é sobre qualquer sonho que a gente está falando. É aquele sonho íntimo, grande e significativo que habita dentro de você. O que foi que você ganhou com esse abandono? Você está feliz em ter abandonado ele? E se você nunca tivesse desistido, como seria hoje? É engraçado porque eu sou o cara que eu particularmente evito muito ir para esse lugar do e se, e se. Eu gosto muito de trabalhar baseado na realidade. Então, baseado na minha verdade, no meu hoje é isso, isso e isso. O que é que eu posso fazer daqui para frente que eu não fiz lá atrás, sabe? Ao invés de ficar, eu poderia ter feito isso, eu poderia ter feito aquilo. Mas se já foi feito, se já passou, se você abandonou, o que é que você pode fazer daqui para frente, daqui em diante? De diferente, de novo. E qual é o seu propósito? Qual o propósito de vida? Qual a sua meta de vida? O que é que você busca verdadeiramente para você? Quais são seus sonhos, né? Talvez esse seja o momento de refletir sobre eles. O que é que ainda está vivo dentro de mim e o que é que eu não quero mais para minha vida? Essa é uma grande oportunidade da gente fazer essa indagação. O que ainda dá tempo de tentar? É fato que alguns sonhos eles têm prazo sim, porque existem algumas limitações na questão social, às vezes na questão corporal, né? Então, geneticamente falando, a gente vai envelhecendo, nosso corpo vai ficando limitado para algumas coisas, essa questão biológica. E então, às vezes, no contexto ao qual a gente está inserido, existe de fato algum impedimento, por exemplo, por questão até de idade. Tem alguns concursos que têm limite de idade, por exemplo, se você passou da idade, não tem como mais você entrar naquele que você desejava. Então, de fato, alguns têm prazo sim, mas para aqueles que não têm prazo, o que é que ainda pode ser feito? Né? O que é que você ainda consegue fazer para ir em direção à realização daqueles sonhos? E eu coloquei aqui uma frase que é sobre mim e eu espero que traga algum sentido para você, que possa também se tornar sobre você. Eu estou lutando para ser fiel àquilo que eu desejo e sonho. A gente se manter firme e fiel, buscando, desejando e batalhando tudo aquilo que verdadeiramente habita o nosso coração não é fácil. Mas a gente precisa dar sentido para a nossa vida. Existe um propósito, existe um porquê, existe um motivo. Eu acho que quando a gente consegue realizar os nossos sonhos, a gente se sente verdadeiramente feliz e realizados. Então, eu estou
batalhando por cada um deles. Eu estou lutando, sabe? E muitas vezes o lutar é não desistir. Então, das coisas que importam para mim, eu busco muitas vezes não desistir, para a partir da não desistência continuar até alcançar cada um deles. Então, que você reacenda essa chama dentro de você em relação àqueles sonhos que você havia permitido adormecer. Que nunca é tarde para você lutar pelas coisas que importam. Nunca é tarde para você dar o primeiro passo. Nunca é tarde para você iniciar um novo projeto. Nunca é tarde para você voltar a acreditar, inclusive no seu potencial. E muitas vezes a rotina te roubou até isso, te devorou, engoliu você, engoliu seus sonhos, engoliu sua essência, sabe? Então que você consiga resgatar tudo isso, porque são coisas que a gente nunca perde, por mais que o tempo tenha passado. Espero que esse episódio de hoje tenha feito sentido para você. Agradeço mais uma vez a sua companhia. Se você ainda não segue o canal, gostaria de pedir que você seguisse o canal, que curtisse, comentasse, compartilhasse. Obrigado pela companhia. Abraços e até a próxima.